A voz na sua cabeça mente para você todos os dias. Ela diz que você é suas falhas, seus medos, suas inseguranças. Mas Carl Jung mostrou que essa narrativa interna não é você. É apenas o ego tentando manter o controle. O mais assustador de tudo isso é que a maioria das pessoas vivem prisioneiras desse ruído mental, confundindo a própria essência com uma repetição interminável de crenças limitantes. Enquanto isso, o verdadeiro eu, aquele que poderia guiar sua vida com clareza, fica soterrado sob camadas de condicionamento. O que acontece quando você para de se identificar com essa voz? Algo que poucos estão prontos para encarar: liberdade. Então, reafirmando, essa voz incessante dentro da cabeça de cada um parece ser a própria essência da identidade. Mas Carl Jung esclarece que essa narrativa interna é apenas um reflexo do ego. Ele a define como uma construção psíquica necessária para a interação com o mundo, mas que, quando confundida com o verdadeiro eu, limita a percepção da realidade. É essa conversa mental que dita regras, julga ações passadas e antecipa cenários futuros, muitas vezes com um viés negativo. Como um programa rodando em segundo plano, o ego se apega a padrões pré-estabelecidos e impede a exploração do inconsciente coletivo. O problema surge quando essa voz se torna a única referência de identidade. Se alguém falha em um projeto e o ego assume o controle, ele sussurra que o erro define a pessoa, que a incompetência é inata e que novas tentativas são inúteis. Mas essa não é a realidade, é apenas uma projeção limitada. Jung nos ensina que a psique humana é muito mais ampla do que essa narrativa superficial. Enquanto o ego insiste em um enredo linear e previsível, a psicologia analítica aponta para um espectro mais complexo. Aqueles que acreditam cegamente nessa voz interna tornam-se reféns de suas limitações. O ego distorce experiências, reforça crenças autodestrutivas e impede o verdadeiro autoconhecimento. Para romper esse ciclo, é necessário observar a charla mental sem se identificar com ela. Uma boa prática é escrever os próprios pensamentos em um papel e analisá-los como se fossem de outra pessoa. Isso cria uma separação entre a mente subconsciente e a identidade real, abrindo espaço para a individuação, mas isso é só o começo. Por trás da voz incessante do ego, há algo muito mais vasto e autêntico: o si mesmo. Carl Jung identificou essa instância como a totalidade da psique, que vai além das crenças limitantes e da narrativa repetitiva do ego. Enquanto o ego está ocupado catalogando experiências e classificando eventos como bons ou ruins, o si mesmo permanece como um núcleo silencioso, profundo e conectado ao inconsciente coletivo. Ele não se define por fracassos ou sucessos momentâneos, pois sua existência transcende os rótulos impostos pela mente subconsciente. No entanto, acessar esse nível mais profundo de identidade exige um afastamento do barulho mental. Imagine um ator que passou a vida inteira acreditando ser apenas o personagem que interpreta. Se ele nunca sair do palco, jamais conhecerá quem realmente é. Da mesma forma, aqueles que se identificam apenas com a narrativa do ego ficam presos em padrões repetitivos, acreditando que são suas inseguranças, medos e desejos imediatos. Jung nos convida a ir além desse teatro mental, reconhecendo que há uma parte da psique que não precisa de validação externa para existir. Mas como se conectar com esse núcleo mais verdadeiro? A prática da introspecção profunda é um caminho eficaz. Isso pode ser feito através da escrita reflexiva, do estudo dos próprios sonhos, que carregam mensagens do inconsciente coletivo, ou até mesmo pela análise de padrões recorrentes na vida. O si mesmo se manifesta quando há silêncio interno suficiente para percebê-lo, e a individuação só acontece quando se começa a diferenciar a mente subconsciente da essência real. Mas para isso, primeiro é preciso encarar aquilo que foi reprimido. A maior parte das pessoas vive sem perceber que carrega uma bagagem oculta dentro da própria psique: a sombra. Jung descreve essa dimensão como o conjunto de aspectos reprimidos ou negados da personalidade, aqueles que o ego se recusa a reconhecer. São traços considerados inadequados, vergonhosos ou indesejáveis, que acabam sendo projetados no mundo exterior. Quando alguém se irrita profundamente com uma característica de outra pessoa, é possível que esteja apenas enxergando um reflexo da própria sombra.
O problema é que essa projeção distorce a percepção da realidade. Por exemplo, uma pessoa que constantemente julga os outros como arrogantes pode estar reprimindo sua própria necessidade de autoafirmação. Alguém que sente inveja pode estar negligenciando talentos que se recusa a desenvolver. Ao invés de lidar com essas questões internamente, o ego as desloca para fora, criando conflitos e ressentimentos desnecessários. Jung nos ensina que integrar a sombra não significa se render a ela, mas sim reconhecê-la e usá-la de forma consciente. Um exercício eficaz para acessar essa parte oculta da psique é observar padrões de frustração e irritação. Sempre que uma emoção intensa surgir, vale a pena perguntar: o que isso revela sobre mim? Outra técnica poderosa é a escrita automática, sem censura, para permitir que a sombra se expresse. Integrar esse lado rejeitado da personalidade é um passo fundamental no processo de individuação, pois apenas quando a sombra é iluminada, o verdadeiro eu pode emergir. Mas esse é um desafio que exige confronto direto com as ilusões do ego. Carl Jung descreveu a individuação como o processo mais essencial do desenvolvimento psíquico. Diferente da simples adaptação às normas sociais, individuar-se significa integrar todas as partes fragmentadas da psique, incluindo aquelas que o ego preferiria manter na escuridão. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando se encaixar em padrões externos, ignorando os impulsos internos que apontam para um sentido mais profundo de existência. O resultado? Uma vida marcada por um vazio silencioso, onde as decisões são baseadas no medo e na validação externa. O caminho da individuação não é confortável. Exige a disposição para olhar para dentro e questionar tudo o que foi aceito como verdade absoluta. Significa confrontar as próprias inseguranças, reconhecer onde o ego tem agido como um tirano e permitir que aspectos reprimidos sejam integrados à consciência. Alguém que sempre se viu como uma pessoa pacífica pode descobrir traços agressivos ocultos. Alguém que se julgava independente pode perceber uma carência profunda por aprovação. Esses encontros desconfortáveis são necessários, pois é apenas na aceitação dessas polaridades que a psique encontra equilíbrio. Uma forma prática de iniciar esse processo é através da autoobservação crítica. Ao invés de apenas reagir emocionalmente aos acontecimentos, pergunte-se: essa resposta vem do meu ego ou de um lugar mais profundo? Práticas como a análise de sonhos, que Jung considerava um portal direto para o inconsciente coletivo, também são ferramentas valiosas. A individuação não acontece de um dia para o outro, é um processo contínuo, mas cada passo dado nessa direção dissolve um pouco mais das ilusões criadas pelo ego. E quando isso acontece, até mesmo a charla mental assume um novo significado. A maioria das pessoas enxerga a charla mental como um inimigo, um ruído incessante que drena energia e gera ansiedade. Mas Jung nos ensina que, em vez de tentar silenciá-la à força, é mais inteligente ouvi-la de maneira estratégica. Esses pensamentos recorrentes não aparecem por acaso. Eles apontam para feridas não resolvidas e aspectos da psique que precisam de atenção. Se alguém vive se martirizando por um erro do passado, isso pode indicar uma necessidade de reconciliação interna, não apenas um incômodo aleatório. O que muita gente faz é lutar contra essa voz, tentando suprimi-la ou ignorá-la, mas isso apenas fortalece seu domínio. Um erro cometido há anos pode se transformar em um peso insuportável, simplesmente porque o ego se recusa a integrar a experiência como aprendizado. Ao invés de fugir, um método mais eficaz é anotar esses pensamentos e perguntar: o que eles querem me ensinar? Se a mente repete insistentemente um medo ou uma culpa, isso não significa que a pessoa é fraca ou insegura, apenas que há algo esperando para ser processado. Jung defendia que a individuação depende dessa capacidade de diálogo interno consciente. O que hoje parece um tormento pode, na verdade, se tornar um mapa para o desenvolvimento pessoal. Se a mente insiste em lembrar de um fracasso, talvez seja a hora de revisar as lições que ele trouxe. Se há uma autocrítica constante, pode ser um sinal de que o ego criou padrões inatingíveis de perfeição. Enxergar a charla mental como um mensageiro e não como um vilão transforma seu papel na psique. Mas para isso é necessário um distanciamento estratégico do ego. A raiz de grande parte do sofrimento humano está na identificação cega com o ego.
Carl Jung enfatizava que o ego é apenas uma parte da psique, não sua totalidade. No entanto, muitas pessoas vivem presas a essa identidade limitada, acreditando que são seus pensamentos, suas emoções momentâneas e seus medos condicionados. Isso cria uma ilusão de controle, mas na realidade, fortalece barreiras internas que impedem um contato mais profundo com a própria essência. Quanto mais alguém se agarra ao ego, mais se torna refém de suas armadilhas. Uma forma eficaz de quebrar esse ciclo é desenvolver a capacidade de observar os próprios pensamentos como se fossem de outra pessoa. Imagine que sua mente é uma estação de rádio, transmitindo sem parar. Você pode se apegar a cada palavra ou simplesmente escutá-la com curiosidade, sem reagir. Esse distanciamento cria uma separação entre a consciência e o fluxo mental, permitindo que a psique funcione com mais clareza. O erro mais comum é acreditar que a mente precisa estar em completo silêncio para se alcançar esse estado. Mas, na verdade, o objetivo não é parar os pensamentos, é não ser dominado por eles. Ao registrar pensamentos recorrentes no papel, torna-se mais fácil perceber seus padrões e questionar sua validade. Jung sugeria que esse tipo de prática ajuda a desmascarar ilusões que o ego insiste em perpetuar. Com o tempo, esse distanciamento permite acessar níveis mais profundos da psique, onde conceitos como inconsciente coletivo e arquétipos começam a se revelar. E é nesse ponto que a conexão com forças maiores da mente se torna possível. Jung introduziu o conceito de sincronicidade para explicar eventos que, embora aparentemente sem conexão causal, carregam um significado profundo para quem os vivencia. Essas coincidências significativas não são meras aleatoriedades, mas sim manifestações do inconsciente coletivo. Quando alguém encontra exatamente a informação de que precisava no momento certo, ou cruza com uma pessoa que transforma sua trajetória, não é apenas sorte, é um reflexo de padrões simbólicos que operam além da lógica racional. A maioria das pessoas ignora esses sinais porque o ego insiste em enxergar a realidade de maneira linear. Mas a psique não funciona assim. A mente subconsciente e o inconsciente coletivo estão constantemente interagindo com o mundo externo, projetando conteúdos internos e moldando experiências. Se alguém começa a notar símbolos recorrentes em sua vida, como um animal específico aparecendo repetidamente ou um número que surge em momentos-chave, pode ser um convite para explorar aspectos mais profundos da própria psique. Essas sincronicidades atuam como mensagens da mente para quem estiver disposto a escutá-las. Uma forma prática de perceber a sincronicidade é manter um diário de eventos inesperados e suas possíveis conexões internas. Jung argumentava que essas ocorrências não são meros acidentes, mas reflexos de processos psíquicos mais amplos. Ao interpretar esses sinais com atenção, é possível acessar uma sabedoria que transcende o individual. A psique envia pistas o tempo todo, mas é necessário um estado de presença para captar seu verdadeiro significado. E quando se aprende a reconhecer esses padrões, a charla mental começa a perder força, pois a mente já não precisa mais preencher o vazio com ruído. A maioria das pessoas vive presa a pensamentos que não são realmente seus. Desde cedo, crenças, padrões de comportamento e até mesmo medos são absorvidos do ambiente, sem qualquer questionamento. Carl Jung alertava para esse perigo. Se a mente subconsciente não for examinada, ela continuará repetindo ideias herdadas, como um disco riscado. O problema não é apenas o ruído mental, mas a falta de discernimento sobre o que realmente faz sentido para o indivíduo. Separar-se dessa programação exige um olhar mais crítico para a própria narrativa interna. Um exercício poderoso é questionar cada pensamento recorrente. Essa ideia vem de mim ou foi imposta por outra pessoa? Muitas das crenças limitantes que regem a vida de alguém podem ter sido absorvidas na infância ou reforçadas por experiências passadas. Um indivíduo pode crescer acreditando que não é bom o suficiente para determinado trabalho. Não porque isso seja verdade, mas porque internalizou críticas de terceiros. Ao desafiar essas suposições, começa-se a dissolver os filtros do ego e a enxergar a psique com mais clareza. A reflexão consciente não significa eliminar o pensamento, mas observá-lo sem ser sugado por ele. Práticas como escrever um fluxo de pensamentos sem censura
ou revisar diálogos internos críticos podem revelar padrões que passaram despercebidos. A psicologia analítica ensina que essa separação entre observador e mente subconsciente é essencial para o desenvolvimento pessoal. E à medida que essa consciência se expande, torna-se possível acessar algo ainda mais poderoso: os arquétipos que moldam a psique. Saber que a charla mental não define quem você é já muda tudo. Mas entender isso na teoria não basta, é preciso aplicar esse conhecimento. A separação do ego, a integração da sombra, o uso consciente dos arquétipos e a percepção da sincronicidade não são apenas conceitos abstratos. São ferramentas que podem transformar sua forma de pensar e agir. O que você faz com isso agora determina se vai continuar refém da própria mente ou se finalmente vai assumir o controle. A maioria das pessoas passa a vida sem questionar suas narrativas internas, sem perceber que repete padrões impostos por outros. Você tem a chance de quebrar esse ciclo, mas isso exige ação. Observe seus pensamentos, desafie suas crenças, estude Jung, analise seus sonhos, escreva suas reflexões. O ego vai resistir, mas cada vez que você enfraquece sua identificação com ele, uma parte mais real de você emerge. Se esse conteúdo fez sentido para você, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue explorando esse conhecimento. Porque uma coisa é certa, quem entende isso não vê mais a vida da mesma forma.